Capítulo 74. Ascensão. 21º dia da Lua de Sangue. Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalen estava montado em Valeris enquanto o dragão permanecia na beira de um penhasco com vista para o vasto vale à frente. A luz do sol e da lua brilhava na névoa da cachoeira que despencava do outro lado do imenso abismo. Ele repassava a conversa com Chora repetidamente em sua mente. E a cada vez que o fazia, lembrava-se das chamas consumindo sua casa, lembrava-se dos gritos de sua mãe, lembrava-se das palavras de Farda. Nenhum deles precisava morrer, mas você tinha que bancar o herói, e o destino fez a sua escolha. Não havia sequer o menor indício de culpa na voz do homem. Ele a matara como se lhe custasse pouco mais do que o ar em seus pulmões. E Kalen concordara em poupar a vida de Farda. Ele não achava que passaria um dia sequer sem questionar aquela decisão. Mas precisava de Tivar e Avandeer ao seu lado se quisesse ter alguma esperança de romper o cerco de Tahel. Enquanto pensava nisso, sua mente se voltou para Dan, Vaeril, Tarmon, Eric e todos aqueles que marcharam por Salme. Não importava a decisão que Kalen tomasse, ele sempre abandonava alguém. Mas sem ele, Tahel arderia em chamas. Com a rainha Tessara e seu exército marchando ao lado deles, Kalen precisava confiar que Tarmon e os outros fariam o que fosse necessário. À medida que a guerra se espalhava e crescia, ele sabia que não seria capaz de proteger a todos. Não podia estar em todos os lugares. Mas isso não tornava as escolhas mais fáceis. Um calor emanou de Valeris, e a mente do dragão envolveu a dele, acalmando seu coração. Eles voariam para Tahel e reduziriam os Lorianos a cinzas. Depois, voariam direto para Salme. Kalen fechou os olhos e inclinou-se para frente, de modo que sua cabeça repousasse contra as escamas do pescoço de Valeris. Lavercane vidim dar lavaei a ver Atadu. Não sei o que faria sem você. O som grave dos passos despertou Kalen de seus pensamentos. Ele se virou e viu Gaeleron e os 5 Dracurin que o elfo havia escolhido como sua guarda pessoal conduzindo Castor Kai e sua comitiva pela trilha sinuosa em direção à beira do penhasco. Mesmo assim, 2 porta-estandartes caminhavam atrás do Alto Lorde, ambos portando bandeiras com as 6 estrelas negras de Ilianara sobre um fundo amarelo. Valeris soltou um grunhido baixo e se abaixou até o chão para que Kalen pudesse deslizar de suas costas. A terra estalou sob o peso das botas blindadas de Kalen quando ele aterrissou. Ele olhou para as runas gravadas em sua armadura e sussurrou: Dreskir Emaiti Uarta. Dreskir Emaiti Nokli. Bantervi, Measter Ogosvarte. Proteja meu coração. Proteja meus ossos. Ligados estamos nós, mestre e juramento. As runas se iluminaram com uma luz púrpura, e as juntas da armadura se fundiram à medida que o poder fluía através dele. Ele se virou para onde a Neera esperava com Nuada e acenou com a cabeça para o Anga. A Neera pressionou a palma da mão contra a testa, depois cruzou as pernas e fechou os olhos. O que significa isso? Perguntou Castor Kai, enquanto a procissão parava diante de Kalen e os outros. O homem era muito mais alto do que Kalen imaginara. Havia sido combinado que nos encontraríamos ao nascer do sol, mas já faz muito tempo, e agora sou convocado a vocês sem nenhuma explicação. Cuidado com a língua, disparou Gaeleron antes que Kalen pudesse dizer uma palavra. Os outros 5 Dracurin passaram pela procissão e se posicionaram de cada lado de Kalen. Kalen ergueu a mão e deu um passo à frente. Valeris esticou o pescoço, deixando escapar um rosnado profundo. Minhas desculpas, Alto Lorde Kai. Parece que a guerra não permitiu que nossos planos fossem executados. Que falta de consideração! Recebemos notícias esta manhã de que os Lorianos sitiaram nossos aliados no norte. Fui chamado para prestar auxílio. Valeris e eu partiremos em 1 hora. Castor estreitou o olhar, como se tentasse discernir se Kalen estava brincando ou não. Você nos chamou aqui para discutir uma aliança. Depois nos deixou esperando por dias enquanto meu exército permanece nos pântanos, e agora você vai atravessar o continente mais uma vez e nos deixar esperando. Kalen encarou o homem por um instante, estudando, observando sua postura, como seu corpo se movia com o peso incomum da espada em seu quadril, e ainda assim ele se mantinha firme, com uma base larga e a prontidão de alguém que conhecia a batalha. Castor sabia manejar uma espada, mas fazia algum tempo que não usava uma. Eu nunca disse que te deixaria esperando. Eu te chamei para Aravel para que pudéssemos negociar uma aliança. E aqui estamos. Onde estão os outros? Um toque de apreensão surgiu na voz de Castor, e um murmúrio se espalhou por seu séquito de cerca de 50 pessoas. Já enviei mensagens para Ariana Torval e os outros líderes de facção. Mas achei melhor conversarmos pessoalmente, considerando nosso histórico.
Nossa história. Kalen deu ao homem um sorriso discreto, mas ignorou a pergunta. Tenho pouco tempo, então serei o mais direto possível. O que seria necessário para que você me jurasse fidelidade com sua espada, Alto Lord Kai? Que promessa devo fazer? Castor endireitou as costas e ergueu o queixo um pouco mais. Você deve apoiar minha reivindicação à coroa de Ilhanara. Você deseja ser rei? Eu já sou rei em tudo, menos no nome. Ele repousou a mão no pomo da espada, embora tivesse que olhar para baixo para encontrá-la. Toda a província sabe disso. Se vocês apoiarem minha reivindicação, jurem suas espadas a mim, Ilhanara será unificada em uma lua. Ah, disse Kalen com um meio sorriso. Você deseja que eu lhe empreste minha espada. Você é de Ilhanara, não é? Eu tenho te protegido por toda a sua vida. Mais uma vez, Kalen o ignorou. O que você quer que eu faça com Ariana, Tuku e todos os outros? Castor aproximou-se, com ousadia na voz. Eles são traidores, Kalen Brier. Eu sou o legítimo alto senhor de Ilhanara. Sou seu rei natural. E eles se aproveitaram deste momento, desta luta, desta escuridão, para tomar o poder para si. Como podemos confiar em pessoas que fazem tais coisas? Isso não responde à minha pergunta, Alto Lord Kai. Eu quero as cabeças deles. Esse é o preço da traição. Deem-me as cabeças deles, apoiem minha reivindicação à coroa, e vocês terão uma Ilhanara unida. Achei que essa fosse a sua resposta. Kalen se virou por um instante e olhou para Valeris. O dragão era magnífico, a luz mesclada da lua e do sol brilhando em suas escamas. Um ronco grave ressoou no peito de Valeris enquanto ele abaixava a cabeça, os olhos fixos em Castor Kai. Lentamente, controlando o fluxo, Kalen permitiu que a fúria do dragão o dominasse. Kalen estendeu a mão para sua espada e a desembainhou, voltando-se para encarar o Alto Lorde e sua comitiva. Vários guerreiros de Castor avançaram e fizeram menção de desembainhar suas espadas, mas Gaeleron e o Dracurin se moveram como vento, as lâminas pressionando o couro que protegia seus peitos. Se o aço sair da sua bainha, sua cabeça sai dos seus ombros, disse Gaeleron, sem sequer demonstrar um tremor na espada estendida. O que é isto? Perguntou Castor. O homem afastou a mão da espada e olhou em volta para o Dracurin. Você reconhece esta espada? Kalen ergueu a espada no ar, a mão direita no punho e a esquerda apoiando-se na lâmina. Ele próprio não pôde deixar de admirá-la. O brilho do aço, os arabescos que ornamentavam a lâmina, a guarda em forma de estrela, o pomo com uma moeda. Por que eu o reconheceria? Castor zombou. Pertencia ao meu pai. Kalen respirou fundo, deixando que suas memórias o levassem de volta ao dia em que Vars lhe entregou a espada envolta em um embrulho de pano. Ela me foi dada há muito tempo, disse Vars, olhando para a espada. E agora chegou a hora de passá-la para você. Ele era um grande homem, continuou Kalen, percorrendo com o olhar toda a extensão da lâmina curva. Maior até do que eu imaginava. Mais importante ainda, ele era um bom homem. Um homem de princípios. Receio não conhecer seu pai. O pânico inicial se dissipou da voz do Alto Lorde. Você disse que ele lutou na guerra de Varsund? Tenho certeza de que ele era um excelente guerreiro, mas não conheci ninguém com o nome de Brier. Kalen ergueu o olhar e sorriu para Castor Kai. Ele não atendia por esse nome. Kalen fez um gesto em direção ao bosque de árvores que se erguia imponente à direita do penhasco. Você conhecia meu pai, disse Kalen, enquanto o Alto Lorde olhava para o bosque, seu olhar se estreitando ao ouvir passos e murmúrios vindos de dentro. Eu não conhecia seu pai, reiterou o homem. Já chega desses jogos. Seja lá o que for isso, disse ele, gesticulando em direção às árvores, acabe com isso. Faça um juramento a mim, apoie minha reivindicação. Nós restauraremos Ilhanara. Ele matou Durin Longfang com esta lâmina. Kalen ergueu a espada do pai um pouco mais, saboreando a expressão de choque no rosto de Castor Kai. Itaran Shadesmiri, e Raice Garrin. Ele pôs fim à guerra de Varsund com esta lâmina. O nome do meu pai, Alto Lord Kai, era Cassian Tal. Ele foi o maior espadachim que Ilhanara já viu. Você o conhecia bem. Você o traiu. Eu. Isso não é possível. Como você pôde? Fenrir e um grupo de seu zanga emergiram das árvores, ao lado de Ariana Torval, Tuku Unger e os outros líderes das facções Ilhanara. Um bando de Dracurin caminhava entre eles. Seu pai assassinou meu filho. Castor levou a mão à lâmina, os dedos envolvendo o pomo. Por favor, faça-me o favor de desembainhar essa espada.
O olhar de Kalen não vacilou enquanto encarava os olhos de Castor. Eu imploro. Castor hesitou, seu olhar fixando-se na espada na mão de Kalen antes de se voltar para Valeris, cuja cabeça agora pairava logo acima da de Kalen. Permita-me apresentar-lhe outro nome que você conhece, Alto Lord Kai. Kalen gesticulou na direção de Fenrir, que havia parado a poucos metros da comitiva do Alto Lorde, à direita. Este é Fenrir, Deus Lobo, sangue do meu sangue, e aquele por quem você estava disposto a matar meu pai para acorrentar. Fenrir avançou, trajando a mesma armadura de aço negro que usará na noite anterior, com ombreiras adornadas com cabeças de lobo rugindo. A comitiva de Castor Kai abriu caminho diante do Deus Lobo, encolhendo-se à sua vista. Um momento se passou enquanto Fenrir permanecia sobre Castor Kai, parecendo crescer diante dos olhos de Kalen. Você queria colocar uma coleira em meu pescoço, disse o Deus. Consigo sentir o medo em você, a ganância. Um homem tão insignificante. Ariana Torval e os outros se aproximaram de Kalen, cada um encarando o Alto Lorde e sua comitiva. Você ouviu as palavras dele? Perguntou Kalen. Ouviu o preço da lealdade dele? Nós somos os traidores, disse Ariana. Nossas cabeças serão arrancadas de nossos ombros, enquanto uma coroa será colocada sobre a dele. Isso não é. Fale apenas quando lhe dirigirem a palavra, rosnou Fenrir, uma garra escura pressionando o pescoço de Castor, fazendo o sangue escorrer. Então vocês receberam minhas mensagens? Perguntou Kalen. Recebemos, respondeu Tuku-Unger. E qual é a sua resposta? Um a um, em semicírculo voltados para Kalen, cada um dos líderes se ajoelhou e colocou o punho cerrado sobre o peito. Ariana Torval foi a última a permanecer de pé. Ela desembainhou sua espada lentamente, ajoelhou-se e cravou a lâmina no chão. Kalen acenou levemente com a cabeça e imitou o gesto, sua armadura tilintando contra a terra dura. Atrás dele, Valeris inclinou a cabeça em reverência e estendeu a pata dianteira direita. Kalen olhou para Gaeleron, que assentiu. Eu juro, disse Kalen, com a voz alta e clara, em testemunho dos que estão aqui presentes e dos 6 que nos vigiam, proteger aqueles que estão diante de mim com todas as minhas forças. Sangrar por eles, lutar ao seu lado e, se necessário, morrer por isso. Ariana e os outros repetiram as palavras. É com honra que seu juramento foi testemunhado por aqueles aqui presentes e pelos 6 que nos protegem, disse Gaeleron, pressionando o punho contra o peito e fazendo uma leve reverência. Kalen se levantou, empunhando sua espada antes de retirá-la do chão e limpá-la com sua capa. Eu os conduzirei ao fogo da guerra, disse ele, olhando para os líderes. Mas juro que sempre liderarei na linha de frente e jamais pedirei que arrisquem suas vidas onde eu não arriscaria a minha. Esta guerra abrange mais do que apenas Ilhanara, e por isso devemos nos afastar ainda mais de casa para garantir que ela esteja segura. E faremos isso juntos. Kalen embainhou a espada, mas manteve a mão esquerda no pomo. Voltou sua atenção para Castor Kai. Os homens e mulheres da comitiva do Alto Lorde se remexeram desconfortavelmente, observando os outros líderes se levantarem. Parece, Alto Lorde Kai, que chegamos a um impasse. O homem lançou um olhar rápido para Kalen, com a garra de Fenrir ainda pressionada contra sua garganta. Tudo isso não passou de uma artimanha. Kalen balançou a cabeça. Você me superestima. Mas veja bem, você mesmo declarou que o preço da traição é a morte. Você disse que queria as cabeças deles. Kalen apontou para os outros líderes. O que vocês têm a dizer? Eu arrancaria a cabeça dele, gritou um homem. Sim, enfie isso nas cinzas de Argona, gritou outro. Tuku-Unger deu um passo à frente e cuspiu no chão. Um traidor paga o preço de um traidor. Concordo, disse Ariana Torval. Você não pode fazer isso, você não pode. Kalen fez um gesto para que Fenrir baixasse a garra e, em seguida, aproximou-se. Gaeleron e os membros de sua guarda pessoal acompanharam seu passo, com as espadas ainda desembainhadas. O brilho púrpura dos olhos de Kalen reluzia na pele bronzeada do homem enquanto se encaravam. E o que eu faria com um homem em quem não posso confiar? Um homem que traiu meu pai e tentou acorrentar um deus? Um homem que sorriria para mim e arrancaria minha cabeça dos ombros quando eu me virasse? Você pode confiar em mim. Eu juro. Esse exército que você tem, Alto Lorde Kai. Onde você disse que ele estava? Nos pântanos. Quase 16.000 homens. Que estranho, disse Kalen, franzindo o lábio inferior. Veja bem, eu sobrevoei os pântanos 2 vezes. É um lugar grande, mas, visto de cima de um dragão,
um exército desse tamanho seria uma visão impressionante. Então, ou você está mentindo sobre o número de seguidores, ou eles já o abandonaram. Castor deu um passo para trás quando Kalen estendeu a mão e pressionou um dedo enluvado contra uma das 6 estrelas negras em sua placa peitoral. Você ostenta o brasão de Ilhanara e, mesmo agora, enquanto o Império desmorona, ainda se intitula Alto Senhor. Sua lealdade não está com o povo de Ilhanara, mas com quem estiver mais propenso a lhe conceder poder. Kalen deu alguns passos para trás e então chamou os homens e mulheres da comitiva de Castor. Se desejam ser julgados pela honra de seu Alto Senhor, permaneçam onde estão. Se preferem lutar por seu lar, por Ilhanara e por Eferia, se preferem se juntar às canções que nossos descendentes cantarão, avancem. Até o último momento, todos os homens e mulheres deixaram o lado de Castor Kai e se ajoelharam na grama irregular. Seus covardes, rugiu Castor Kai. Todos vocês, seus bastardos desprezíveis. Kalen se virou para Castor Kai, encarando os olhos apavorados do homem. Nossas vidas podem ser resumidas a uma série de escolhas cruciais, Castor. Escolhas que nos moldam, escolhas que definem nossos caminhos, escolhas que ditam como seremos lembrados. A mente de Kalen voltou à noite em que seguiu Eric desde as 2 barcas, a noite em que tirou sua primeira vida. Ele se lembrou de sua decisão de retornar à clareira, uma decisão que causou a morte de seus pais. Sua decisão de deixar Rist em Camilin e então atravessar as terras queimadas em busca dele. Mais lembranças invadiram sua mente até que ele finalmente se fixou naquele momento em que olhou de cima de seu dragão para o exército atacando Aravel. Ele ainda podia ouvir os gritos dos homens e mulheres que ele e Valeris queimaram vivos. Já fiz muitas das minhas escolhas e tive que conviver com elas. Sugiro que você faça sua próxima escolha com cuidado. Você é tão arrogante quanto ele, rosnou Castor, apertando os dedos no cabo da espada. Não vou morrer como um porco. O homem desembainhou a espada e atacou Kalen. Dessa vez não foi Gaeleron quem desembainhou a lâmina mais rápido. Kalen passou a lâmina pela parte inferior do abdômen de Castor, onde a couraça terminava e apenas o couro protegia. O couro cedeu ao aço, e o aço penetrou na carne. É uma lâmina élfica. A voz de Vars ecoou em sua mente. Melhor do que qualquer coisa que eu mesmo pudesse fazer. A curvatura da lâmina permite golpes mais suaves e precisos. Não é tão boa para perfurar armaduras, mas se você for rápido o suficiente, isso não importa. Com um único passo, Kalen ultrapassou Castor Kai, e enquanto o homem cambaleava, pressionando a mão contra o ferimento, Kalen girou e, com o segundo golpe, decepou a cabeça do Alto Lorde. Ele olhou para o cadáver, o sangue escorrendo pela grama. Não era assim que ele havia planejado, mas também não lamentaria a morte do homem. Gaeleron entregou um pano a Kalen. Levem esses guerreiros para o quartel. Ele gesticulou em direção ao antigo séquito de Castor e aos líderes das facções enquanto limpava o sangue de sua lâmina. Deem a eles toda a comida que puderem comer e todo o hidromel que puderem beber. Assim será feito, Draleide. Quando Gaeleron se virou para ir embora, Kalen agarrou seu braço e encontrou seu olhar. Lauvahar do Valmia Viel, Marratirim Atis. Confio minha vida a você, Marechal de Guerra Atis. Gaeleron endireitou-se ao ouvir as palavras, ou melhor, ao ouvir o novo título que Kalen acabará de lhe conferir. O título de Marratirim era antigo entre os elfos, particularmente entre os de Lunitir. Era concedido a alguém de fé e lealdade inabaláveis, cuja honra era inquestionável, que não temia a morte. Gaeleron encarou Kalen nos olhos e cerrou os punhos com tanta força contra a couraça que o sangue lhe fugiu, a pele empalidecendo. Ardo Valmiali. Kalen. E você com o meu. Kalen. Kalen se virou para Ariana e Tuku, que encaravam o corpo decapitado de Castor Kai. Quando estiverem alimentados e prontos, quero que reúnam suas forças, junto com a comitiva de Castor, e marchem para os pântanos argonianos para garantir que qualquer remanescente do apoio do Alto Senhor saiba que ele não está mais entre nós. Pensei que você tivesse dito que não viu nada nos pântanos, perguntou Ariana. Kalen sorriu. Foi o que eu disse. Você os encontrará perto da extremidade sudeste, perto de Fearsal. Enviarei Dracurin com você. Com Carden e Estonhel arrasadas em Arcalen, Fearsal será a primeira linha de defesa contra os Uraques e qualquer um que ameace Ilhanara pelo sul. Garanta que a cidade esteja sob controle e, em seguida, avance para o sul, em direção a Drifaen, conforme combinado. Chora-Sarn e outros 2 Aquina viajarão com você. Quando esta guerra terminar, Ariana, você ficará com Fearsal e Tuku com Bailomon. Tudo o que peço é que parem de se massacrar. Vou cobrar essa promessa de você, disse Ariana.
É o que espero de você. Antes de montar em Valeris, Kalen olhou para Fenrir. Você está pronto? O deus lobo assentiu. Permanecemos nas sombras por tempo demais. É hora de ensinar a este império a temer o uivo do lobo. Tenho certeza de que meu irmão está esperando por você. Tenho certeza que ele também pensa assim. Kalen montou em Valeris, lançando um olhar por cima do ombro enquanto Dracurin recolhia o corpo de Castor Kai, e então deixou sua mente vagar para a de Valeris enquanto o dragão alçava voo. Kalen encontrou Kaigan, ou Roca, ou qualquer outro nome que ele tivesse escolhido usar, exatamente onde ele havia dito que o encontraria, no pátio perto do quartel vazio, o terceiro à direita. Ele deslizou das costas de Valeris antes que o dragão pousasse, amortecendo a aterrissagem com a faísca. O deus estava sozinho, apoiado em um longo bastão, com veste cinzenta sobre os ombros. Seus lábios se curvaram em um sorriso cheio de dentes quando Kalen se aproximou. Que surpresa! Como posso ajudá-lo, Draleide? Kalen não se deu ao trabalho de responder. Quando você disse que precisaríamos de você, era isso que você queria dizer, não era? O deus deu de ombros. Eu sabia que haveria uma escolha e que seríamos necessários de qualquer maneira. Kalen não conseguiu evitar a pergunta que o intrigava. Se formos para o norte, o que acontecerá com Salme? Receio que os caminhos não funcionem dessa forma, respondeu Kaigan, movendo a bengala em círculos, com a extremidade pressionada contra a pedra. A raiva explodiu em Valeris, e Kalen fez o possível para contê-la enquanto dava um passo em direção ao deus. Na entrada sombria do quartel, ele avistou Tenzin, com a mão no cabo do machado em seu quadril, e aquela estranha criatura semelhante a um gato, Querite, parada ao seu lado. Isso foi bom. Significava que o deus ainda não sabia se estava seguro ou não. Isso te incomoda de alguma forma? Perguntou Kalen, desviando o olhar de Tenzin. Todas as vidas perdidas porque você escolheu jogar, escolheu distorcer tudo para nos conduzir pelo seu caminho. Toda guerra é um jogo que envolve vidas, Kalen Brier. Tenho certeza de que o Alto Lorde Castor Kai pode lhe dizer isso. O deus retraiu o lábio superior e passou a língua sobre uma presa afiada, lançando a Kalen um olhar perspicaz. Como eu disse antes, o caminho que você está trilhando trará morte além dos seus sonhos mais ousados. Meu único desejo é garantir que eu e os da minha espécie não estejamos entre os corpos, e isso inclui você, aliás. Bem, disse Kalen, já que você sabe de tudo antes que aconteça. Qual é a sua resposta para minha pergunta? O sorriso do deus gato se alargou, suas pupilas se estreitando em linhas finas. Ainda era estranho para Kalen olhar para os traços juvenis e os ombros largos de Kaigan e saber que aquele era o mesmo druida que ele conhecera perto das Terras Queimadas. Una fará como você pede, disse Kaigan. Ou melhor, pedirá, ou melhor, nós pediríamos. Ela levará alguns de seus guerreiros para Tahel. Considere isso uma demonstração de fé. Ela não pode enviar nenhum para Salme. Por que não? Porque esse caminho não é o caminho certo. Você não pode ter as duas coisas, Kalen Brier. Você não terá sucesso em Tahel sem nós, e não podemos dispensar pessoas para Salme. Podemos enviar no máximo 12, talvez menos, ou Una corre o risco de morrer. A passagem pelo éter tem um preço. De novo com joguinhos. Kalen suspirou. Ele esperava mais. Fenrir lhe dissera que alguns Aether Druids, ou Starchazers, podiam transportar um número muito maior de pessoas pelo éter, mas alguns não conseguiam mover nada além de si mesmos. Sei que você não gosta quando falo dos caminhos, mas sugiro que traga os altos e azuis. Ele girou o dedo no ar. Os Jotnar, sim. São 4, se bem me lembro. E aquele meu irmão de cara fechada, junto com sua irmã e guardiã, Tenzin Querite, claro, eu mesmo, e vou daqui. Kaigan apontou para a porta onde Tenzin estava, e uma mulher de cabelos escuros deu um passo à frente, com marcas vermelhas serpenteando pelo pescoço. Ela inclinou a cabeça levemente. Kalen não a reconheceu. Ela não estava lá na noite anterior, quando Kaigan viera ao ninho da águia. Quem é você? Perguntou Kalen, abrindo-se a centelha por precaução. Ouvi muito sobre você, Kalen Brier. A mulher esboçou um meio sorriso e inclinou a cabeça, mas não respondeu à pergunta. Bold é uma invocadora de tempestades. Você vai precisar dela. Confie em mim. Ela tem muitos dons. Confiança se conquista. Era difícil para Kalen questionar as escolhas de Kaigan. Ele já havia prometido a ela. Ela passará um tempo em Tahel, lutar ao lado de Coren e Farven. E os Jotnar eram poderosos usuários de centelha por direito próprio e guerreiros formidáveis.
Mas Kalen desconfiava de qualquer conselho que o deus gato desse. Deixarei Aelmar para trás e levarei Teren Eutris em seu lugar. Kalen olhou para Tenzin. Você e seu guardião também ficarão. 2 Fenrir-Angan irão em seu lugar. A carranca no rosto de Kaigan indicou a Kalen que ele havia feito as escolhas certas. Para o bem ou para o mal, ele confiava mais em Fenrir do que em Kaigan, e estar em desvantagem numérica contra os druidas do Deus Gato no meio de Tarrel não parecia uma decisão sábia. Então está decidido, disse Kalen, retribuindo o sorriso eterno de Kaigan. Com bom vento, Valeris e eu chegaremos às montanhas Firnin ao amanhecer de amanhã. Estaremos lá. Kalen queria perguntar onde os veria. Mas sabia que a pergunta era inútil. Kaigan responderia com um enigma, como sempre fazia. Kalen os veria onde deveria vê-los. Antes de ir, trouxe isto para você. Kalen enfiou a mão na bolsa que pendia do ombro e tirou um embrulho de roupas, que colocou na mão de Kaigan. O deus fitou o embrulho, seu polegar roçando o tecido mais externo. Aquele senso de conhecimento habitual estava ausente em seus olhos. Então você não vê todos os caminhos. Kaigan abriu o pacote, revelando os 2 fragmentos do disco de metal que o deus havia dado a Kalen sob o disfarce de roca na cabana perto das terras queimadas. Você está jogando um jogo perigoso, filho do lobo. Você começou isso, respondeu Kalen. O deus lhe dera aquele disco por um motivo e, qualquer que fosse esse motivo, Kalen não queria ter nada a ver com aquilo. Estou simplesmente fazendo o que posso. Enquanto Kalen caminhava em direção a Valeris, Kaigan gritou atrás dele, este disco foi um presente. Foi para salvar uma vida. Kalen cambaleou, mas continuou andando como se nada tivesse acontecido. Recusou-se a dar a Kaigan a satisfação de se virar. O que estava feito, estava feito. Não lhe restava outra opção senão acreditar que o deus estava mentindo mais uma vez, tentando semear dúvidas na mente de Kalen. Essa vida agora está sobre seus ombros, Wolffield. Mais um peso na balança. Valeris inclinou-se para frente e soltou um rugido, sentindo aquela pressão familiar aumentar dentro dele. Temos batalhas maiores para travar. Kalen passou a mão enluvada por um chifre que emoldurava o pescoço de Valeris, e o dragão se curvou. Mianitir Tildir, Mialdrir. Minha alma tua, meu fogo. Para o ninho da águia. O silêncio no ninho era tão profundo que Kalen conseguia ouvir as batidas do próprio coração. A outra Rakina não dissera uma palavra quando ele e Valeris pousaram na pedra, mas Imala poderia tê-lo fulminado com o olhar. Ele sabia o preço de pedir a Shora que mudasse seu voto e o compreendia, mas não via outra saída. Precisava de Tivar e Avandeer ao seu lado nas batalhas que viriam. E assim ele esperou em silêncio, contando os momentos que passavam em batimentos cardíacos, Valeris pairando sobre ele, Vartiar e Sardaques à sua esquerda. As enormes estruturas dos 3 dragões projetavam longas sombras, com raios de luz matinal atravessando-as em tons de amarelo e vermelho. Era como se ambos os dragões Rakina soubessem precisamente o que estava prestes a acontecer. Kalen olhou para ela, que estava com Faenir e Teren. Seus olhos eram de um dourado incandescente, e ela se recusava a encará-lo. Ele não a culpava. Farda não só havia matado a mãe deles, como também fora a causa da morte de Het. Kalen odiara ter que pedir a ela para viver, mas não queria fazê-lo sem o consentimento dela. Na verdade, Kalen se importava pouco com o que Imala, Danveer ou qualquer outra Rakina pensava dele. Sua preocupação era com sua irmã. O som de batidas de asas profundas quebrou o silêncio, seguido por um rugido estridente. Avandeer surgiu do pátio dentro dos aposentos. Ela girou no ar antes de pousar no espaço entre Kalen e a passagem arqueada esculpida na rocha. Seus olhos, amarelos como o sol da manhã, fitaram Valeris, um ronronar suave escapando de sua garganta. Valeris balançou a cabeça, fazendo com que as pregas do seu pescoço se eriçassem, e imitou o som. Momentos depois, 4 figuras emergiram da passagem, emolduradas em ambos os lados por uma partitura de Dracurin em placas reluzentes. Tivar caminhava à frente, vestida com o mesmo aço branco que usava quando Avandeer caiu do céu, mas a chama negra que antes adornava seu peito havia desaparecido, cortada pela faísca. Ela deu um pulo para frente quando Farda apareceu, com Faenir rosnando ao seu lado. Teren pousou a mão em seu ombro e sussurrou algo que Kalen não conseguiu ouvir. Ela pareceu se acalmar um pouco, mas não muito. Quando Tivar e os outros pararam, Shora olhou para Kalen e inclinou a cabeça. Tivar ergueu o olhar quando Kalen avançou. Ela olhou para sua armadura, depois, hesitante, para aqueles ao seu redor, e sussurrou, o que está acontecendo? Tivar Savinir, pergunto-te novamente, lutarás ao meu lado?
protegerás os teus irmãos e irmãs, protegerás o povo de Eferia, até que o tempo te leve ou uma lâmina ponha fim à tua vigília. Renunciarás ao perdão e jurarás, até ao último suspiro, lealdade a mim e a todos aqui presentes. Calen se virou e fez um gesto na direção de Teren, que lhe entregou uma espada élfica em sua bainha. Ofereço-te esta última oportunidade. Morre por esta lâmina, ou usa-a. Qual escolhes? Os lábios de Tivar se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se desviaram da espada nas mãos de Calen para Rakina que a observava. Ela olhou de volta para Calen, baixando a voz. Eu não entendo. Coren e Farven já chegaram. Calen balançou a cabeça. Coren e Farven enviaram notícias do norte. Estão sob cerco e pediram ajuda. Shorassar mudou de ideia e decidiu conceder a você e a Vandeer a chance de fazer algo honroso com o que resta de suas vidas. Calen respirou fundo e expirou lentamente. Se aceitarem, suas vidas não lhes pertencerão mais. Vocês e a Vandeer jurarão, por sua honra, por suas almas, pelo sangue que corre em suas veias, passar cada instante vigiando este mundo. Vocês serão Onuvrim, imperdoáveis. Deste dia até o último. Lentamente, os lábios de Tivar se curvaram em um sorriso suave, e ela olhou para Vandeer, cuja cabeça estava inclinada sobre ela. A dragão girou o pescoço para que seus olhos encontrassem os de sua alma gêmea, um profundo estrondo ressoando em seu peito. Tivar caiu de joelhos. Pelo pai e pela mãe, pelo guerreiro e pelo marinheiro, pela donzela e pelo ferreiro, fazemos o mesmo juramento a vocês que fizemos quando me ajoelhei pela primeira vez neste ninho de águia. Oferecemos a vocês nossos últimos suspiros e cada batida de nossos corações até aquele momento. Seremos sua espada e seu escudo. Juramos por este pacto. Então levante-se, Tivar Savinir, Onuvrim, imperdoável. Empunhe esta espada e, com ela, seja um guardião mais uma vez. Calen estendeu a espada e a bainha. Lágrimas brotaram nos olhos de Tivar ao recebê-las, sua mão permanecendo sobre a de Calen por um instante. Você nunca saberá o que me deu, sussurrou ela, com as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Vrail do Nur Arinil Azatru Enmir. Obrigado por terem fé em mim. Haver Canena aqui o Mir ou Kirandete, respondeu Calen. Não me faça arrepender. Nunca. Tivar prendeu a bainha no cinto e puxou-a com firmeza. Respirando fundo, virou-se para encarar a outra Rakina. Sei que nada que eu faça poderá reverter o que já fiz. E foi você quem pagou o preço pelos meus erros. Sei também que muitos prefeririam arrancar minha cabeça aqui e agora. E agradeço por não se curvar à mesma escuridão que me consumiu. Um breve silêncio foi seguido pelo som da terra rangendo sob as rodas enquanto Shorassar avançava. Eu não mudei de ideia como Calen disse. No meu coração, eu ainda preferiria que você estivesse morto. Proteja-o com a sua vida, Onuvrim. Não desperdice a chance que lhe demos. Tivar pressionou o punho contra o peito e inclinou a cabeça. Com isso, Shora olhou para Calen e assentiu mais uma vez. Calen passou por Tivar e parou diante de Farda, Ala e Iliain. A elfa e a mulher de cabelos brancos retribuíram o olhar de Calen, mas Farda encarava o chão. Olhe para mim. As palavras foram ditas quase num sussurro, mas eram cortantes e ásperas. Farda ergueu o olhar. Seus olhos eram tão verdes quanto as escamas de Trax, as cicatrizes em seu rosto agora pálidas e rosadas. Essa foi a maior proximidade que Calen tivera com o homem desde o dia em que Farda matara Freys. Ele precisou de toda a sua força para conter a fúria que crescia dentro de Valeris. O dragão ignorou a tentativa de contenção de Calen e moveu-se de forma a ficar imponente sobre seu parente de alma. Lentamente, Valeris baixou a cabeça, aproximando seu focinho a pouco mais de um braço do rosto de Farda. Uma lufada de ar quente afastou os cabelos de Farda enquanto Valeris mostrava seus enormes dentes, um rosnado ressoando em sua garganta. Farda olhou para o dragão e não hesitou. Calen levou a mão ao pedaço de seda vermelha que havia amarrado nas presilhas do cinto, torcendo entre os dedos enluvados. Aquilo jamais substituiria o lenço de sua mãe, nada poderia. Mas lhe proporcionava um mínimo alívio. Isso até que os gritos dela ecoaram em sua mente. Farda Kirana, Alanori e Iliain Altair. A vocês também é oferecida a mesma escolha que foi oferecida a Tivar. Teren e um Dracurin se aproximaram de Calen, e Teren lhe entregou outra espada e bainha. Morra por estas lâminas, disse Calen. Ou use-as. Renuncie ao perdão e às vidas que você já viveu, e jure lealdade a mim, jure lealdade aos irmãos e irmãs que você traiu, às vidas que você destruiu.
Você não terá outra chance como esta. O coração de Kalen batia como um martelo no peito, ressoando repetidamente, os sons da forja do pai preenchendo sua mente, os gritos da mãe ecoando. Com esses sons, Valerise envolveu Kalen com sua alma, preenchendo as rachaduras em seu coração, aquecendo as profundezas frias de sua mente com uma fúria ardente. Farda encarou Kalen por um instante, depois virou a cabeça para olhar para ela. A irmã de Kalen se aproximou alguns passos, com Faenir ao seu lado. Ele não tinha certeza de qual dos dois parecia mais selvagem. O rosto de ela se contorceu em um rosnado antinatural, os olhos brilhando em dourado, um par de presas projetando-se de suas mandíbulas superior e inferior, e garras negras e escuras estendendo-se de seus dedos. Não havia ninguém ali presente que pudesse negar a loba que corria em suas veias. Eu aceito, disse Farda, em voz alta e clara. Ele se ajoelhou. Não importa quanto tempo me reste neste mundo, quero gastá-lo tentando recuperar o homem que um dia fui. Não me resta honra pela qual jurar, apenas metade de uma alma para dar, rachada e quebrada como está, e o sangue em minhas veias é escuro e sem valor. Juro pela memória de Shiniara, pela única parte de mim que ainda é boa. Se eu trair esse juramento, ela nunca mais olhará para mim, nesta vida ou na próxima. À direita de Farda, Iliain seguiu o exemplo, seus joelhos rangendo na terra. Estou cego e estou destruído, mas darei tudo o que sou. Ele olhou para onde a Hakina estava, seus olhos leitosos parecendo enxergar. Não significa nada para você, mas esperei muito tempo para dizer que sinto muito pelo que foi feito a este mundo e pela minha participação nisso. Minha vida é sua enquanto você me permitir caminhar no plano mortal. Você já tirou uma vida com sangue frio? Perguntou Ala assim que Iliain se calou. Enquanto a pessoa se ajoelhava diante de você, mãos vazias, pescoço estendido. Como Kalen não respondeu, ela continuou. Sinto-me tentada a morrer pela lâmina que você me oferece, só para saber se você tem a coragem necessária para fazê-lo. Não é uma escolha muito difícil, não é? Ajoelhe-se e jure, ou morra. Você quer que a gente te liberte depois de tudo o que você fez? Você não faz ideia da metade do que eu fiz. Você mal teve tempo de respirar. Kalen encarou os dedos da mão esquerda de Ala. Estavam cerrados em um punho, como sempre que ele havia. Provavelmente, resultado de ser uma Hakina. Ele soltou o ar lentamente. Oferecemos a vocês mais opções do que ofereceram aos irmãos e irmãs que massacraram na noite em que o Nain caiu. Os filhotes foram quebrados como gravetos, os ovos estilhaçados como vidro, e Dralei desonrados morreram defendendo-os. Kalen assumiu sua postura e desembainhou a espada o suficiente para revelar o brilho do aço. Se não sentirem remorso por esses atos, então já viveram o suficiente. Ala retribuiu o olhar com uma intensidade perturbadora, depois assentiu lentamente, estufando o lábio inferior. Ela se ajoelhou. Eu juro. Kalen fechou os olhos por um instante, tentando estancar o tremor das mãos enquanto guardava a espada na bainha. Fez um gesto para que Teren e o Dracurin dessem um passo à frente. Teria pedido a 2 dos Hakina que se colocassem em seus lugares, mas isso lhe pareceu um pedido excessivo. Levantem-se, disse Kalen, a palavra como veneno em sua língua. Farda Kirana, Alanori e Iliain Altair. Onuvrin. Imperdoável. Enquanto Farda permanecia de pé, Kalen pressionou a espada e a bainha contra os braços do homem e o encarou nos olhos. Se você nos trair, sussurrou Kalen, inclinando-se para mais perto, se você sequer pensar em fazer mal a alguém aqui, eu mesmo queimarei a centelha do seu corpo. Eu a queimarei, cortarei sua língua e o jogarei em um buraco para apodrecer. Não posso devolver as coisas que tirei de vocês, disse Farda. Não. Kalen empurrou a espada e a bainha com mais força, fazendo Farda recuar sobre os calcanhares. Sem palavras. Você não merece palavras, e eu não as ouvirei. Kalen começou a se afastar, mas parou. Você queimou minha mãe viva. Espero ter a chance de fazer o mesmo com você um dia. Mas manterei este juramento enquanto você o cumprir. Kalen se afastou de Farda e agarrou o ombro de Tivar. Você está pronto para voar. Sempre que você ligar, disse ela, endireitando os ombros e mantendo a postura ereta. Kalen assentiu com a cabeça, olhando para os outros 3. Vocês permanecerão aqui sob o olhar de Shorasan e do Marechal de Guerra Gaeleron Atis. Farão exatamente o que eles mandarem. Kalen se virou para ela e percebeu pela tensão em seu maxilar que ela não estava conseguindo sustentar seu olhar naquele momento. Te vejo amanhã, quando o sol nascer. Esteja pronta. Eu sou. Teren segurou o antebraço de Kalen.
Voe bem. Te vejo lá. Shora se virou para o lado de Kalen, estendendo a mão para segurar seu antebraço. Ildrir viel Azatar. E Sanvir viel Baralon. Iralise Alaite, Akar. No fogo somos forjados. No sangue somos temperados. Voe bem, irmão. Duarin Miavrai, Vesani. Nur Luienil. Meus agradecimentos, irmã. Por tudo. Continuarei a fazer com que os Drakardari testem os ovos que vocês salvaram de Unain para a chamada, disse Shora. Dia e noite. Cada alma dentro da cidade será testada. Kalen apertou o antebraço de Shora um pouco mais forte, inclinando a cabeça em agradecimento. Depois pegou seu capacete de um Dracurin próximo e montou em Valeris, o dragão curvando-se profundamente. Ele esperou enquanto Tivar subia até a nuca de Avander, então se aproximou de Valeris, sentindo o calor das escamas do dragão percorrer seu corpo. Nur e o Varsavaet, vir a ver Kane e Iralise um tal. Pela primeira vez, não voamos sozinhos. Um murmúrio baixo de reconhecimento percorreu o dragão, e ele soltou um rugido, com as cristas esvoaçando de cada lado de Kalen. O ora, Valeris. Levanta-te, Valeris. Os pulmões e o peito de Valeris incharam, e o dragão se moveu para frente, batendo as asas contra o ar. Ele se dirigiu para o grande penhasco sobre o qual o rio corria e mergulhou no vale além. O ar passou velozmente por Kalen enquanto Valeris despencava, o rio caudaloso espirrando sobre eles. Kalen se apertou o máximo que pôde contra o pescoço do dragão, sentindo as escamas de Valeris se moldarem ao seu corpo. Sentiu as asas de Valeris começarem a se desdobrar e se firmou, puxando fios de ar. As asas de Valeris tocaram o ar, e a queda do dragão parou num instante. Ele disparou para frente como um relâmpago, com o vale aberto diante dele. Uma série de rugidos soou atrás deles, e Kalen se virou bruscamente para ver a Vandeer se lançar da borda. A dragão caiu como uma joia brilhante, a mistura do amarelo do sol da manhã e do carmesim da lua cintilando na água que caía ao seu redor. Naquele instante, um calor verdadeiramente único emanou de Valeris para Kalen. Um calor que preencheu o coração do dragão e se espalhou por suas almas compartilhadas. Valeris não estava mais sozinha. Eles não estavam mais sozinhos. Quando a Vandeer abriu as asas e entrou no vale, outro rugido irrompeu da borda acima. Vartiar estava de pé nas águas do rio, com suas patas dianteiras aladas bem abertas, e a imponente figura de Sardaques ao seu lado. Com um rugido poderoso, o dragão saltou. O coração de Kalen parou por um instante quando Vartiar caiu, voltando a bater apenas quando o dragão abriu suas grandes asas vermelhas e avançou. A Vandeer e Vartiar rodopiavam pelo ar ao redor de Valeris e Kalen, movendo-se como folhas ao vento. E com uma onda de euforia, Valeris juntou-se a eles, e Kalen sorriu como não sorria há muito tempo. Quando Sardaques, que estava sozinho na beira do penhasco, soltou um rugido que fez o ar tremer, Valeris, a Vandeer e Vartiar se juntaram a ele. Ele não podia voar, isso lhe fora tirado quando perderá sua alma gêmea, mas seu rugido não era só tristeza e perda. Através de Valeris, Kalen podia sentir o triunfo nele, o orgulho, enquanto Vartiar voava ao lado dos outros. Enquanto eles voavam para lutar em Tahel, Sardaques permaneceria como o único guardião de Aravel. Algo dentro dele havia despertado, e ele protegeria o lugar que o havia protegido.